Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui fazendo mais uma vez, gravando este vídeo da nossa escola dominical. Não é o que a gente queria, nosso desejo era estar ali com vocês na nave da igreja, falando de Jesus, falando das boas novas, mas infelizmente estamos passando por essa crise e pedimos aos irmãos muita fé e paciência e que estejam atentos aos canais da igreja para estarem sendo instruídos na palavra do Senhor sobre aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, dando continuidade à nossa série de estudos no livro de Atos dos Apóstolos, Atos de transformação. E eu queria convidar os irmãos para, nesses próximos minutos, estudarmos um pouco sobre a vida desse que talvez foi o maior líder da história do cristianismo. Antes de mais nada, eu queria convidar os irmãos a fazer uma oração comigo, para que Deus possa estar nos ministrando aqui nesta manhã. Feche seus olhos. Eu sei que você vai, quando estiver vendo esse vídeo, vai estar na sua casa, vai estar no seu trabalho, vai estar... Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo em meio à crise, ó Pai, Tu tens estado conosco, ó Pai. Tu tens nos confortado, Tu tens nos dado força, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações a Tua palavra, ó Pai. E pedimos também, ó Deus, que o Teu poder, que a Tua graça, que a Tua bondade esteja com cada um dos nossos irmãos, ó Pai, nesses tempos de dificuldade, ó Pai. Nos ajuda. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Irmãos, há uns 3 anos atrás eu tive o prazer de conhecer, de ler esse livro que foi maravilhoso, chamado Invencível. E esse livro conta a história de um homem chamado Luiz Zamperini. Esse Luiz Zamperini, ele era um filho de uma família de imigrantes italianos. Ele tinha uma infância e uma adolescência cercada de confusões, controvérsias. Ele se meteu em vários problemas, né? Ele fugia da escola, uma série de problemas. Mas ele tinha no irmão dele uma espécie de herói. E esse irmão dele iniciou ele nos esportes, na corrida, né? E ele passou a ter um sonho, que era ser campeão olímpico, né? E ele se preparou para correr, e a partir do irmão dele ele começou a treinar, e ele virou um garoto prodígio. E ele tinha o sonho de correr nas Olimpíadas do Japão, em 1940. Em 1936 ele já tinha corrido uma Olimpíada. Foi um dos mais jovens corredores norte-americanos a correr a corrida da primeira milha. Então em 1940 ele tinha o sonho de correr os Jogos Olímpicos. Só que teve um problema muito sério. Nos primeiros meses ali de 1940, né, começou a acontecer aquilo que seria o princípio da Segunda Guerra Mundial. Então as Olimpíadas começam a ter a possibilidade de ser suspensas. Mais ou menos o que está acontecendo com a gente hoje. As Olimpíadas suspensas, dessa vez não por uma guerra mundial, mas sim por uma pandemia. E isso leva a um problema sério. O mundo inteiro está em colapso e começa a estourar a Segunda Guerra Mundial. E esse jovem, Luiz Zamperini, ele se alista no exército americano e ele vai lutar na Segunda Guerra Mundial. E ele é capturado, ele e mais alguns amigos, e vira prisioneiro de guerra no Japão. E lá no Japão esse jovem vai sofrer torturas inimagináveis. Para quem não gosta muito de ler, bom seria ler, mas para quem não gosta muito de ler, existe um filme também com esse mesmo título, Invencível. É muito bom, eu aconselho vocês que ou leiam o livro, assista, porque vai narrar a história de um homem sendo torturado, sendo humilhado por aquele que era o responsável pelo campo de concentração onde ele estava preso. E depois de sofrer muitas torturas, esse homem passa muito tempo ali. No final da guerra ele é libertado, mas aqueles horrores da guerra, da tortura, o aprisiona. E esse homem segue isso durante toda a sua vida. Ele sai da guerra, ele se casa, torna-se um alcoólatra. Depois de muitos anos, já na sua idade adulta, ele, numa das cruzadas do grande evangelista Billy Graham, ele ouve o evangelho, ele se converte e enfim ele é liberto dos horrores da guerra. Ele volta ao Japão para se reconciliar com todos os seus algozes, torturadores,
Muito linda a história desse homem. Eu aconselho vocês a ler esse livro, ou assistir o filme. E eu queria fazer um comparativo aqui sobre a vida desse homem, Luiz Zamperini, com a vida do apóstolo Paulo. Porque ele se torna invencível, esse homem, o apóstolo Paulo. Porque, irmãos, eu queria, antes de mais nada, ler um texto com vocês aqui. As últimas palavras do apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 6. Eu já estou sendo agora derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga-me Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. E enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente a nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes sejam imputados. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda alma maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Esse homem aqui, essas são as últimas palavras desse homem. Ele está prestes a ser executado por um tribunal romano. E essas palavras desse homem denotam amor, compaixão e preocupação com o ministério. Mas eu queria fazer com vocês aqui hoje uma caminhada sobre toda a vida desse homem, o apóstolo Paulo, que certamente foi o maior evangelista, o maior teólogo, o maior missionário e principalmente o maior plantador de igrejas de toda a história do cristianismo. Paulo plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acácia, da Ásia Menor. Talvez nenhum homem tenha exercido tanta influência na história do cristianismo como o apóstolo Paulo. Talvez seja o maior líder, o maior expoente da história do cristianismo. O homem que, com certeza, se você e eu hoje congregamos numa igreja cristã, devemos muito à obra desse homem, porque foi ele que irrompeu as barreiras, saindo da Ásia e levando o evangelho para a Europa. Depois, com os missionários, ele chegou até a gente aqui na América, mais especificamente na América do Sul. Quem era esse homem? Primeiro, Paulo foi um religioso memorável. Atenção, eu não digo que ele era um cristão memorável, eu disse que ele era um religioso memorável. Antes da conversão, ele era um judeu e zelava muito pela sua fé. Muito. Em primeiro lugar, ele era um judeu de nascimento, ele nasceu na fé judaica. Se você abrir a sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 3, você vai ver exatamente o que eu estou falando. Atos capítulo 22, o verso 3, vai dizer o seguinte, olha, ele fazendo a sua defesa, ele diz o seguinte, olha, eu sou judeu nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, que cidade? Jerusalém. Então ele era um judeu. Paulo também foi criado dentro da fé judaica, porque em Filipenses capítulo 3, verso 5, ele vai dizer isso, que ele, além de ser nascido em Israel, além de ser hebreu de nascimento, ele é judeu, ele foi criado na fé judaica, na religião judaica. Ele também vai dizer o seguinte, olha, que ele foi educado aos pés do mestre Gamaliel, é um mestre, um rabino muito conhecido na história do povo judeu. Ele vai dizer o seguinte, olha, ainda no verso 3 do capítulo 22 de Atos, fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus como qualquer um de vocês é hoje. Então, Paulo ele foi nascido em Israel, criado na fé judaica e não era um judeu nominal, ele era um judeu praticante.
Mas Paulo não era só um judeu, ele tinha uma vasta cultura secular. Paulo era um homem muito instruído. Paulo era um homem que falava outros idiomas, por isso que ele conseguia se comunicar tanto em Roma, quanto na Grécia, como em Israel. Paulo era um poliglota. Paulo conhecia os filósofos gregos. Paulo era um homem erudito. Paulo também era fariseu. Para quem não sabe, o farisaísmo era, dentro da religião judaica, era um braço mais rigoroso da fé judaica. Paulo era judeu e dentro do judaísmo ele era um fariseu. Paulo fazia parte do Sinédrio judaico. Para quem não sabe, o Sinédrio judaico era uma espécie de conselho da fé judaica. Paulo fazia parte desse Sinédrio. E Paulo era também um cidadão romano. Se você ainda olhar no livro de Atos, capítulo 22, o verso 27, ele vai dizer isso. Ele vai dizer que ele era um cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: você é cidadão romano? E ele respondeu: sim, sou. Paulo ele não era romano, ele tinha o direito de cidadania romana. Ele comprou esse direito, ele tinha esse direito de cidadão romano. Perdão, comprou não. Ele tinha o direito de cidadania romana. Então, Paulo era um homem de grandes predicados. Ele também foi um perseguidor implacável da igreja. Irmãos, vocês estudaram na semana passada, eu imagino, com alguns dos nossos irmãos, sobre a história de Estevão. Quando Estevão é apedrejado, o apóstolo Paulo está lá naquele momento. E as vestes de Estevão foram depositadas nos pés do apóstolo Paulo. Paulo era quem dava a ordem para que perseguissem cristãos. Paulo foi um dos severos perseguidores da igreja, né? E ele mesmo fala isso. Quando ele escreve a Timóteo, ele fala assim: olha, a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor. Paulo perseguia a igreja de Cristo. Paulo, quando ele se converte ao cristianismo, ele está indo para Damasco. E no caminho, quando a conversão, mas o que ninguém presta muita atenção é que ele foi para Damasco para perseguir os cristãos que estavam naquela cidade. Paulo era um perseguidor implacável. Quando a Bíblia fala da conversão de Paulo, ela o compara a um touro indomável. É interessante isso, que a conversão de Paulo parece que foi simples, mas não foi. Deus teve que derrubar ele do cavalo, Deus teve que cegar ele, porque ele foi uma conversão difícil. Tanto é que quando Paulo vai falar da conversão dele, ele fala em Atos 9, ele fala em Atos 22 e ele fala em Atos 26. A conversão de Paulo não foi algo simples. Paulo era um touro indomável. Uma outra coisa que eu queria destacar com vocês: Paulo está caminhando para Damasco. Lá em Damasco, no caminho de Damasco, ele tem uma visão, né? Aparece Cristo para ele e fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo cai do cavalo, Paulo fica cego, Paulo é levado para Damasco, e lá em Damasco ele tem uma nova visão que manda ele procurar um homem chamado Ananias, e esse Ananias ia orar por ele e ele ia recobrar a sua visão. E nesse meio termo, Paulo se converte ao cristianismo, Paulo é batizado por Ananias e Paulo inicia a sua vida ministerial. Mas preste atenção no que eu vou falar para vocês aqui agora. Paulo, ao se converter, ele ainda é uma pedra bruta que precisava ser trabalhado. Depois de convertido, ele se transforma em pregador do evangelho, ele prega em Damasco, e em vez de perseguir os cristãos, agora ele vai ser um promotor da fé cristã. Em vez de tapar a boca dos cristãos, Paulo vai abrir a sua boca para testemunhar o evangelho de Cristo. E eu queria destacar algumas mudanças na vida de Paulo. Primeiro, de agente de morte, ele se transforma em pregador do evangelho. Então, Paulo, que era o perseguidor, Paulo que estava no dia que ele esteve executado, agora ele passa a ser um promotor, um pregador do evangelho. Ele passa a anunciar o evangelho em todos os cantos da terra. Ele começa em Damasco, ele vai para Jerusalém, de Jerusalém ele vai para Tarso, cidade natal, ele vai para a Arábia, depois ele vai pregar o evangelho nas suas viagens missionárias. Então Paulo, de perseguidor, passa-se a promotor do evangelho. Outra coisa interessante, ele que era um devastador da igreja, né, ele entrava nas casas, tirava os irmãos, prendia os irmãos, onde as igrejas se reuniam nas casas. Agora Paulo passa a ser um plantador de igrejas. Ele planta igrejas na Galácia, ele planta igrejas em Filipos, ele planta igrejas
em diversas cidades da Ásia, da Europa, em Roma, e ele passa a ser um plantador de igrejas. De Paulo, que era quem recebia cartas para mandar prender e matar os cristãos, agora ele passa a ser um escritor de cartas para abençoar e salvar vidas. Filipos, Efésios, Gálatas, Coríntios, são cartas que esse homem escreve. Filemão, Tito, para abençoar vidas. Então, de alguém que pegava cartas para poder ir matar os irmãos, agora este homem escreve cartas para abençoar vidas. Em quarto lugar, eu quero destacar que esse homem ele passa um seminário intensivo com Jesus na Arábia. Paulo se converte, vai para Jerusalém. Lá em Jerusalém, as pessoas não recebem ele muito bem. Então ele vai para Arábia, e lá ele passa 3 anos. Se você prestar atenção, é o mesmo tempo que os apóstolos de Jesus, os anteriores, passam caminhando com Jesus. E ele passa na Arábia um seminário intensivo com Jesus, para ele aprender que não era por ele, pela sabedoria dele, pelos conhecimentos dele, que o Evangelho seria transformado, mas seria pelo nome de Cristo que seria a transformação. Então Paulo precisava entender que o Evangelho dependia de Cristo e não dos conhecimentos dele. Então Paulo vai passar 3 anos na Arábia, e ali ele vai reler todo o Velho Testamento, ali ele vai ter momentos com Cristo, e ali ele vai ser lapidado, porque ele era uma pedra bruta que precisava ser lapidado. Ser lapidado para o trabalho de Cristo, para ser o grande apóstolo que ele foi. Em quinto lugar, rejeição e acolhimento em Jerusalém. Paulo chega em Jerusalém e ele é rejeitado. Então ele vai manda ele para Tarso, depois para a Arábia, e lá ele fica. Mas em Jerusalém, Barnabé, quando ele é designado para a sua primeira viagem missionária, ele procura o apóstolo Paulo para que fosse com ele nessa viagem. Então ele é acolhido também em Jerusalém. Em sexto lugar, Paulo tem que aprender a ser liderado antes de liderar. Na primeira viagem missionária, se você for lá em Atos dos Apóstolos, você vai perceber que são Barnabé, Paulo e João Marcos essa viagem. Quem era o líder? Não era Paulo, era Barnabé. Antes dele ser o grande líder que ele foi, ele teve que aprender a ser liderado. E essa é uma lição para você e para mim. Antes da gente ser líder, precisamos saber ser liderado. Quinta coisa que eu quero destacar com vocês: semeando com lágrimas, colhendo com júbilo. A primeira viagem missionária de Paulo. Essa primeira viagem ela é marcada por muitos incidentes. Nessa viagem Paulo enfrenta oposição. Nessa viagem Paulo enfrenta perseguição. Nessa viagem Paulo é apedrejado. Ele é apedrejado em Listra. Lá eles curam um homem. Eles são comparados a deuses. Eles rejeitam isso. Eles são perseguidos. Os judeus convencem as pessoas que estavam ali a apedrejá-lo. E Paulo quase morre. A jornada é dura, tão dura, que nessa viagem, lembra que eu falei que foram Barnabé, Paulo e João Marcos? João Marcos, o autor do livro de Marcos, que é um jovem, né, na caminhada, um jovem também na vida, ele é um jovem, ele começa a sentir medo. E então desiste da viagem no meio do caminho e volta para Jerusalém, de tão dura que essa viagem foi. Né? E eles semeiam com lágrimas. Mas nessa viagem eles plantam igrejas, eles tem coisas maravilhosas para contar. Tanto que quando eles voltam para Jerusalém e vão conversar com os irmãos, com os apóstolos, eles relatam que pela primeira vez foram chamados de cristãos. Então, eles semearam com lágrima, mas colheram com júbilo. A segunda viagem missionária de Paulo. Imagina estabelecido no céu, né, que é essa segunda viagem missionária. Depois desse concílio em Jerusalém, onde, né, as estacas, onde foram definidas as liberdades cristãs, foram definidas bem, foi sacudido e assim, foi resolvido aquele problema que tinham da casa sacrificada ao ídolo, aqueles detalhes ali, e eles decidem ir para a sua segunda viagem missionária. Mas nessa segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé têm um desentendimento. Barnabé queria levar João Marcos. Paulo achava que não devia, porque João Marcos tinha abandonado os irmãos naquela primeira viagem. E eles se desentendem
Mas até nisso o Espírito Santo de Deus agiu, porque ao invés de ter uma equipe missionária, eles dividem em duas. Barnabé vai para um lado e Paulo vai para o outro. Então tem duas viagens missionárias. E Paulo então pega Silas e vai com ele nessa segunda viagem missionária. E essa segunda viagem missionária vai ocorrer uma salva de problemas. A vida cristã não é e nunca foi um mar de rosas, mas ela é uma tempestade na qual não faltam as nuvens, e os trovões e dificuldades e problemas. Se alguém disser alguma vez que a vida cristã vai ser uma caminhada leve e suave, não acredite. Na vida cristã a gente enfrenta pandemias, a gente enfrenta dificuldades, e assim foi com o apóstolo Paulo, assim é com a sua vida, assim é com a minha. Mas saiba que em todas as tempestades Cristo vai caminhar. E nessa segunda viagem missionária de Paulo, eles vão enfrentar muitas dificuldades, muitas mesmo. Lutas. Paulo vai ser preso em Éfeso, Paulo e Silas vão ser açoitados em Éfeso, então vai ter uma série de dificuldades. Mas nessa segunda viagem missionária, Paulo vai descer a cidade de Filipos e ali ele vai iniciar a primeira igreja cristã na Europa e ela vai se difundir por todo o mundo. Então, dificuldades, elas não vão impedir o cristianismo, pelo contrário, elas vão lapidar homens de Deus para serem mais corajosos, mais audazes, mais intérpretes na pregação do Evangelho, e assim aconteceu com Paulo. Nessa segunda viagem missionária, Paulo foi um homem constantemente sob ataque. Ele enfrentou prisões, ele enfrentou açoites, ele enfrentou uma série de solavancos, Ele foi acusado de conspiração, ele foi uma série de problemas. Quando ele volta, ele faz uma coleta, está passando a cidade de Jerusalém está passando por uma grande fome, e ele então faz uma coleta de alimentos, de donativos, e ele volta para trazer esses donativos para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele vai ser perseguido e vai ser preso e levado para Cesareia. E lá em Cesareia ele passa por julgamento. Depois de uma série de problemas nesse julgamento, ele, como cidadão romano, apela para isso e é levado para Roma. Paulo tinha já um projeto nisso aí. Ele queria ir para Roma para instaurar a igreja cristã, para fortalecer a igreja cristã em Roma. E eu queria gastar um pouquinho mais de tempo com vocês agora nessa parte. Paulo decide ir para Roma. Interessante que a gente escolhe o destino da nossa viagem, mas não a maneira que a gente vai chegar lá. A gente às vezes planeja muitas coisas, mas não temos o poder de garantir a execução. Muitas vezes planejamos uma coisa e acontece outra. Fazemos planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Paulo já vai para Roma, então ele é embarcado no navio. Nesse navio, Paulo não imaginava que o navio ia ter problemas, que eles iam ter que passar um inverno rigoroso, que esse navio ia se despedaçar, que Paulo ia ter que ser lançado ao mar, e lá ele ia ficar na ilha de Malta. Nessa ilha de Malta, uma serpente ia picar ele, uma série de coisas aconteceram. Deus estava trabalhando na vida do seu apóstolo. Então Paulo chega em Roma como prisioneiro. Depois de enfrentar um terrível naufrágio, depois de durante anos detido numa prisão domiciliar na cidade de Roma, Paulo prega o evangelho nessa prisão domiciliar. Nessa primeira prisão ele escreve cartas maravilhosas. Ele escreve Efésios, ele escreve Filipenses, ele escreve Colossenses, ele escreve Filemão, cartas que abençoam a vida da igreja, daqueles irmãos que estão afastados. É interessante que o inimigo pensou que podia prender Paulo, mas ao prender Paulo, o inimigo não imaginava que belas cartas surgiriam, que abençoariam não a vida só daquela igreja daquele tempo, mas a minha e a sua vida, porque Deus está trabalhando, mesmo nas dificuldades. Paulo preso escreve a carta de Efésios, que é uma das mais belas cartas da Bíblia, Filipenses, uma carta linda, a carta da alegria, Colossenses, Filemão. Paulo vai abençoar a vida de muitas pessoas através das suas prisões. Vai escrever cartas que abençoam a vida da igreja no passado, abençoam a vida da igreja no presente e com certeza continuará abençoando a vida da igreja. Porque Paulo estava preso, 3 coisas maravilhosas aconteceram. Primeiro, a igreja se tornou ousada a pregar. Ele escreve isso em Filipenses capítulo 1, verso 14.
As minhas cadeias tornou a igreja ousada a pregar, ou seja, a pregação do evangelho foi mais ousada. Segundo, ele estava preso. E como ele estava preso, ele tinha uma companhia de guardas, a guarda pretoriana que acompanhava ele. E Paulo, nesse tempo, não ficou quieto lá resmungando da vida. Ai, tadinho de mim, tadinho de mim, tadinho de mim, Deus não cuida de mim. Não. Paulo pregou para aqueles soldados romanos. Então, dentro da guarda pretoriana, muitos se converteram ao evangelho. A prisão de Paulo, o inimigo tentou parar o evangelho, mas ele não conseguiu. O evangelho adentrou dentro do Império Romano e pregou e converteu funcionários de César. Terceiro, da prisão romana, Paulo escreve cartas que abençoam toda a igreja. Pois bem, nessa primeira prisão Paulo é liberto, continua na sua casa alugada ali em Roma, prega o evangelho, mas isso acontece numa segunda prisão em Roma. E nessa segunda prisão Paulo vai sofrer o martírio. Paulo vai ser executado. A primeira prisão foi por motivação religiosa, a segunda por motivações políticas. A primeira prisão estava ligada à perseguição judaica, mas a segunda vinculada ao decreto do imperador. O imperador Nero, né, ele, para quem não sabe, ele coloca fogo em Roma, culpa os cristãos pelo incêndio e começa uma perseguição implacável dos cristãos. Paulo é preso. Tempos depois, João vai ser deportado para a ilha de Patmos devido a esse mesmo problema. Então começa uma perseguição e martírio. Cristãos estão sendo jogados nas covas dos leões. Só um detalhe para vocês aqui, irmãos, para quem não assistiu ainda, há 2 anos atrás, no ano de 2018, foi lançado o filme de Paulo. Assista, vocês vão ver bem isso aqui que aconteceu. Então Paulo é preso na sua segunda prisão, e dessa prisão ele só vai sair agora para ser executado. E foi o texto que eu li para vocês aqui agora há pouco. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Queria destacar com vocês aqui a primeira coisa. Paulo, nesse texto, ele vai olhar para o passado. Eu combati o bom combate, perceba o verbo, combati, passado. Mas Paulo não olha para o passado que foi de lutas, que foi de tribulações, que foi de dificuldades, com amargura. Paulo não olha para o passado com tristeza. Paulo não olha para o passado para reclamar de Deus. Paulo olha para o passado com gratidão. Como que você e eu temos olhado para a nossa vida, nós somos gratos a Deus? Antes de enfrentar o martírio, Paulo vai relembrar de tudo na sua vida, mas ele não relembra aquilo com amargura. Pelo contrário, ele relembra com gratidão. E ele vai dizer o seguinte: olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Paulo vai olhar para o futuro agora com esperança. Paulo olha para o presente, ciente do que ele fez, ciente de que ele cumpriu o dever dele, ciente de que a hora dele é chegada. Mas isso não gerou no coração dele frustração, isso não gerou no coração dele tristeza. Pelo contrário, gerou no coração dele esperança. Paulo não é uma pessoa que não sabe do futuro dele, ele sabe, porque em terceiro lugar ele vai olhar para o futuro com esperança. No verso 8 de 2 Timóteo capítulo 4 vai dizer o seguinte: olha, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Paulo vai olhar para o futuro com esperança. Paulo sabe em quem tem crido. Paulo sabe que não vai ser as dificuldades, que não vai ser o Império Romano, que não vai ser a morte que vai roubar a salvação dele. Paulo tem convicção em quem ele creu. Paulo tem convicção de que Deus é fiel para entregar o tesouro dele. Paulo sabe que o futuro dele não é numa cova fria de um cemitério. Paulo sabe que o futuro dele é na glória com o Senhor dos Senhores, com Cristo Jesus. Paulo tem convicção, esperança. Irmãos, presta atenção que eu vou dizer o seguinte: olha, esperança vem do verbo esperar, mas não é esperar igual eu espero o ônibus, igual eu espero as férias. Esperar é aquele que tem certeza de algo que vai acontecer, é aquele que confia. Esperança. Você tem olhado para o futuro com esperança? Vivemos um tempo de crise, de dificuldade por causa dessa pandemia. E como que você tem olhado para isso? Com esperança?
ou preocupado que Deus abandonou, que Deus nos deixou ao próprio léu de um vírus. Não, Deus é o Senhor dos senhores, e não, por tempo certo, essa crise vai passar, nós vamos voltar a congregar na nossa comunidade. Esperança. A vitória não é a ausência de lutas, mas triunfo apesar das lutas. O céu não é aqui, e Paulo sabia exatamente disso, né? Ele foi o maior pregador do cristianismo, e ele foi um teólogo incomparável. Viveu uma vida que passou por lutas e vitórias, lutas nas dificuldades que ele teve que enfrentar com a perseguição, com os açoites, com as dificuldades. Foi açoitado, foi preso, foi algemado, foi degolado. Ele tomba como um mártir na terra, mas se levanta como um príncipe no céu. Ele não foi poupado dos problemas. Ele viveu, e a vida que ele viveu, ele enfrentou todas as dificuldades. Deus não o livrou dos problemas, mas os livrou nos problemas. Deus não o livrou da morte, mas o livrou através da morte. E ele tomba aqui, como mártir cristão, e se levanta no céu como um salvo. Paulo enfrentou solidão, Paulo enfrentou abandono, Paulo enfrentou ingratidão, Paulo enfrentou perseguição, Paulo enfrentou privação, Paulo teve fome e sede. O apóstolo dos gentios está aqui encerrando, né, não de maneira frustrada a sua carreira. Ele não está com a alma amargurada, ele não está com agruras de ter tido dificuldades na terra. Pelo contrário, ele está esperançoso do céu que virá. Ele é abandonado pelos homens, mas assistido por Deus. Ele não foi poupado das provas, mas recebeu o poder para suportá-las. Deus não livrou Paulo da morte, mas livrou Paulo através da morte. Paulo não termina a vida com palavras de decepção, mas com um tributo de glória ao seu Salvador. Tem um historiador que diz que quando Paulo estava caminhando para a morte, o algoz romano grita na cela: Paulo, Paulo, fala: eis-me aqui. Tira ele da cela e ele caminha por aquele corredor, coloca a sua cabeça no tronco. O algoz está ali com o machado para decepar a cabeça de Paulo e pergunta a Paulo as suas últimas palavras. E Paulo diz o seguinte: a ele a glória por todo sempre. Amém. E ali aquele homem perde sua vida. Mas aquele não é o fim da história de Paulo, porque ele morre ali e se levanta no céu. Irmãos, para a gente refletir e praticar, eu queria deixar algumas coisas para você aqui. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Diante das frustrações, confie nos caminhos de Deus. Diante dos problemas, diante dessa pandemia, confie nos caminhos de Deus. Confie no propósito maior e melhor de Deus. Irmãos, a gente não pode sair dessa pandemia do jeito que a gente entrou. Deus quer nos ensinar alguma lição. Confie nesse propósito maior e melhor de Deus. Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Romanos 8,18. Lembre-se, Deus está caminhando conosco em todos esses tempos. Provérbios 3,6 diz o seguinte: olha, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Para a gente encerrar, confie no Senhor. A gente em breve receberá a vitória. Eu queria convidar você a fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra pregada, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Teu Santo Espírito nos instrui na Tua palavra, Deus. Senhor, assim como o apóstolo Paulo, estamos enfrentando um tempo de dificuldades e lutas, ó Pai. Mas cremos que o Senhor tem um propósito maior para as nossas vidas, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, o que Tu queres nos mostrar com essas dificuldades, ó Pai. Façam que nós saímos daqui, ó Pai, desses problemas, dessa pandemia, ó Pai, uma igreja mais forte, irmãos e irmãs mais firmes na fé, ó Pai, homens e mulheres que entenderam o Teu propósito, ó Pai. Nos abençoa, ó Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse foi nossa live, nossa EBD. Queria agradecer a todos que vão assistir o vídeo e que Deus seja abençoando a todos vocês, tá? Muito obrigado e até mais.